Fala galerinha, sou Felipe Bruno e aqui no canal Futebol Maluquinho FC você acompanha os principais destaques do futebol nacional e internacional sul-americano. Enfim, nesse vídeo vamos falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro e tem mudança importante no G4 da Série B. Mas antes disso, claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Então bora lá falar da Série B do Campeonato Brasileiro. A nona rodada se encerrou e temos um novo líder, é o América Mineiro com 18 pontos em 9 jogos, é o líder da Série B. O vice-líder é o Goiás com 17 pontos. O terceiro colocado agora é o Mirassol, que entrou no G4, hein? É o terceiro colocado com 17 e o Avaí fecha o G4 também com 17 pontos. O Santos caiu para a quinta posição com 15 pontos. Santos que vem de 3 derrotas consecutivas que o custaram a saída do G4. O Sport é o sexto colocado com 15 pontos, porém o Sport tem um jogo a menos, tá? Então poderia também, de repente, até ter 18 pontos. O Ceará é o sétimo colocado com 15, o Operário do Paraná é o oitavo colocado com 15, o Coritiba é o nono colocado com 14 e o décimo colocado é o Vila Nova com 14. É muito equilíbrio na Série B, realmente. Se você pegar o quarto colocado, o vice-líder, né? Vamos pegar o vice-líder Goiás, tem 17 pontos. E o seu rival Vila Nova, que é o décimo, tem 14. Ou seja, a diferença é de apenas 3 pontos que separam o segundo colocado do décimo. Aliás, o 11º colocado, Novo Horizontino, também tem 14 pontos, tá? Então a diferença é muito pequena, a Série B tá muito embolada aí. Mas eu queria destacar dessa parte da tabela da Série B a vitória heróica do Mirassol ontem contra o Goiás, né? O Mirassol teve 2 jogadores expulsos e mesmo assim conseguiu vencer o bom time do Goiás, e resultado esse que colocou o Mirassol entre os 4 primeiros. Aliás, é uma justiça o Mirassol estar entre os 4 primeiros, né? É justo, um time que venceu todas as partidas que fez em casa nessa Série B até aqui. Com méritos, o Mirassol vem fazendo um belíssimo trabalho no comando do técnico Mozart, tem que ser destacado, e olho no Mirassol, hein? Mirassol quer fazer bonito de novo nessa Série B e é um candidato aí a brigar pelo acesso, sim. Destaques também, claro, para o América Mineiro, que assumiu a liderança, o Goiás, que está ali nas primeiras posições, o Avaí. Um destaque aí o Santos, né, que vem de 3 derrotas negativas, 3 derrotas, né, ou seja, resultados negativos, que complicou um pouquinho o Santos nesses jogos. O Sport tem um jogo a menos, enfim. Antes de irmos então para a segunda parte da tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Então vamos para a segunda parte da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O 11º colocado é o Novo Horizontino com 14 pontos. E como eu disse, o Novo Horizontino está apenas 3 pontos atrás do Goiás, que é o vice-líder, tá? Então, tá na distância próxima ali, o Novo Horizontino, que conquistou um grande resultado nessa rodada, né? O Amazonas, 12º colocado, tem 11 pontos e a mesma pontuação da Chapecoense, que é a 13ª. A Ponte Preta é a 14ª colocada com 9 pontos. O 15º colocado é o CRB com 8, porém o CRB tem 2 jogos a menos. Se vencer esses 2 jogos a menos, chegaria a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos, hein? O Paysandu é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 8 pontos e 9 jogos. É um ponto a mais do que o Botafogo de Ribeirão Preto, que abre a zona de rebaixamento. Porém, o Botafogo de Ribeirão Preto tem um jogo a menos. O Ituano é o 18º colocado com 6 pontos, o Brusque é o 19º com 6 pontos e o Guarani é o lanterna com apenas 4 pontinhos conquistados. Então, na zona de rebaixamento neste momento temos Botafogo de Ribeirão Preto, Ituano, Brusque e Guarani. É bem preocupante, eu diria, a situação dessas 4 equipes que estão na zona de rebaixamento, tá? Afinal de contas, principalmente destacar ali Ituano, Brusque e Guarani. Por quê? O Guarani
tem um desempenho muito ruim nessa Série B, é o lanterna, né? A distância hoje do Guarani para o Paysandu já é 4 pontos, parece pouco, mas já são 2 rodadas para tentar sair da zona de rebaixamento. E no confronto, inclusive, Guarani e Paysandu, no Brinco de Ouro da Princesa, terminou empatado 0-0. O Brusque ganhou do Mirassol na primeira rodada da Série B, mas já são 8 jogos sem vitória. O Ituano não consegue engatar uma sequência e teve resultados esporádicos, 2 vitórias em 9 jogos, a situação também muito preocupante. Também é preocupante a situação do Botafogo de Ribeirão Preto, mas como não jogou nessa rodada, na rodada passada venceu o Santos fora de casa, então tem um alento aí para o torcedor do time de Ribeirão Preto, ou seja, um motivo para acreditar que o Botafogo vá fazer um campeonato melhor. O Paysandu é difícil perder nessa Série B, mas também está com dificuldades para ganhar, né? Só ganhou uma partida até aqui, que foi aquela contra o América Mineiro, aliás, uma vitória maiúscula do Paysandu. Alerta também para a Ponte Preta, enfim, tem alguns alertas importantes nessa parte de baixo e sinais preocupantes. Destaque nessa parte é o Novo Horizontino, que faz também uma boa Série B, venceu o Santos na rodada e vai brigar pela... Vamos ver então como foi a 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bora lá então ver os jogões que nós tivemos aí pela 9ª rodada. O primeiro deles foi um jogaço entre Coritiba e Ituano no Couto Pereira. E quem levou a melhor nesse jogo foi o Coritiba, que venceu o Ituano por 4-2, hein? Vitória importante, o Coritiba chega ali a 14 pontos na 9ª posição e fica apenas 3 pontos atrás do G4. Quem abre o G4 é o Avaí, mas o vice-líder Goiás também tem a mesma pontuação, ou seja, 3 pontos separam o Coritiba do G4. Já o Ituano fica numa situação dramática nessa Série B e segue na zona de rebaixamento. Novo Horizontino ganhou do Santos 3-1, hein? Novo Horizontino salta na tabela de classificação, chega à 11ª posição com 14 pontos e fica apenas 3 pontos do G4, hein? Já o Santos conhece a sua 3ª derrota seguida e deixa o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, cai neste momento para a 5ª posição. Lembrando que o 6º colocado Sport, que tem a mesma pontuação do Santos, tem um jogo a menos. Novo Horizontino com resultado, agora não perde há 4 jogos. O Amazonas venceu o Brusque por 2-1, respira um pouco na tabela de classificação, chega à 12ª posição com 11 pontos e abre uma distância neste momento de 4 pontos para o Botafogo de Ribeirão Preto, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, porém o Botafogo tem um jogo a menos. O Brusque, com a derrota, chegou ao seu 8º jogo sem vitória nessa Série B, é o vice-lanterna numa situação dramática e preocupante na competição. O jogo entre CRB e Botafogo de Ribeirão Preto não aconteceu nessa rodada, foi adiado, porque as equipes estão focadas, no caso ali o CRB estava focado na disputa da final da Copa do Nordeste, ali o CRB acabou ficando com o vice da Copa do Nordeste e por isso esse jogo foi adiado, tá? E o Guarani perdeu em casa 1-0 para o Operário do Paraná. Aliás, esse resultado custou a demissão aí do técnico Júnior Rocha, né? É a 3ª demissão de técnico no Guarani no ano e a 2ª já nessa Série B de Campeonato Brasileiro. A situação é dramática, o Guarani é o lanterna da Série B, tem apenas 4 pontos em 9 jogos e uma longa sequência de resultados negativos. Já o Operário do Paraná, com a vitória, se mantém na 8ª posição com 15 pontos e fica apenas 2 pontos atrás de Goiás, que é o 2º colocado, Mirassol, que é o 3º colocado, e Avaí, que é o 4º colocado da Série B. Ou seja, o Operário do Paraná, com 2 vitórias seguidas, vai encostando ali próximo do G4 da Série B. O grande destaque dessa primeira parte que eu queria deixar é a vitória do Novo Horizontino, que foi muito bem no Paulista, ganhando dos grandes e novamente aí na Série B venceu o Santos aí por 3-1, vitória fundamental. Vamos continuar aí a 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos no duelo catarinense o empate 0-0 entre Avaí e Chapecoense. Esse resultado tirou 100% de aproveitamento do técnico Gilmar Dalpozo no Avaí, que eram 5 vitórias seguidas aí no comando. Agora, 5 vitórias e um empate. De qualquer forma, o Avaí segue entre os 4 primeiros. Na 4ª posição, o Avaí tem 17 pontos em 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates e apenas
2 derrotas. Já a Chapecoense, apesar do ponto conquistado fora de casa, segue uma sina aí de jogos sem vitória, né? Depois de ter vencido os 2 primeiros jogos, já são 7 jogos sem vencer nessa Série B de Campeonato Brasileiro. O time já caiu para a 13ª posição, tem 11 pontos, 4 a mais do que o Botafogo de Ribeirão Preto, que abre a zona de rebaixamento, porém o time de Ribeirão Preto tem um jogo a menos. O América Mineiro fez a lição de casa, venceu a Ponte Preta por 2 a 0 e com os resultados da rodada assumiu a liderança da Série B com 18 pontos em 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Já a Ponte Preta, com a derrota, fica próxima ali da zona de rebaixamento, apenas 2 pontos à frente do Botafogo de Ribeirão Preto, que tem um jogo a menos. O Vila Nova no finalzinho venceu o Ceará por 3 a 2 e embolou a tabela de classificação. Com a vitória, o Vila Nova chegou à 10ª posição com 14 pontos e fica apenas 3 pontos atrás do G4 da Série B. Já o Ceará, com a derrota, sai do G4 e cai para a 7ª posição, ficando 2 pontos atrás de Goiás, Mirassol e Avaí, equipes que estão no G4. O Sport voltou a vencer depois de 3 derrotas consecutivas na Série B. O Sport volta a vencer na competição, venceu o Paysandu por 1 a 0 e cola ali no G4. O Sport na 6ª posição tem 2 pontos a menos do que o Avaí, que é o 4º colocado, porém o Sport tem um jogo a menos. Já o Paysandu, com a derrota, fica perigosamente próximo da zona de rebaixamento. A equipe tem apenas um ponto a mais que o Botafogo de Ribeirão Preto, porém o Botafogo de Ribeirão Preto tem um jogo a menos. E o Mirassol, de forma heróica, venceu o Goiás por 1 a 0. E falo que foi de forma heróica porque o Mirassol teve uma expulsão, depois teve mais uma expulsão na partida, ou seja, com 2 jogadores a menos, conseguiu segurar a vitória fundamental que coloca o Mirassol entre os 4 primeiros colocados na Série B. Com o resultado, o Mirassol é o 3º colocado, tem 17 pontos em 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Mirassol, jogando em casa, mantém o 100% de aproveitamento. E o resultado tira o Goiás da liderança e faz o Goiás cair para a 2ª posição com os mesmos 17 pontos que a equipe do Mirassol, porém o saldo do Goiás é melhor que o do Mirassol.